Olá, queridos amigos e irmãos. Pastor Pablo Joaquim mais uma vez aqui com vocês e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos no livro de Hebreus. O capítulo de hoje vai ser o capítulo de número 12 e nós vamos estar lendo então os versos de 1 até o verso 3. Queria convidar você para estar acompanhando essa leitura comigo, que nos diz o seguinte: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Versículos bem interessantes para a gente, texto bem conhecido também da igreja, e o nosso objetivo é explorar ele um pouco e entender um pouco mais o que esses textos querem dizer para a gente, o que essa exortação que o autor está trazendo para nós aqui, como essas exortações podem ser aplicadas em nossa vida. Vejam só o versículo de número 1. Ele começa dizendo então, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Algo muito interessante para a gente estar observando aqui é a respeito de quais testemunhas são essas e como ela nos rodeia. Olha só que coisa interessante. Quando o autor chega aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, ele começa a falar dessas testemunhas que são aqueles heróis da fé que ele já tinha mencionado antes no capítulo de número 11. Mas perceba só o seguinte: todos esses heróis da fé que são apresentados aqui, após o autor trazer para a gente uma definição do que é a fé, seria como um parêntese que ele está abrindo para reforçar um argumento que tem como proposta incentivar ainda mais a fé daqueles homens. Só que tem uma diferença semântica aqui no sentido de como se comportam essas testemunhas. É que essas testemunhas não seriam como pessoas que estão a nos observar passivamente, vendo todos os nossos atos. Não são espectadores passivos que estão ali nos observando, muito pelo contrário. O que o autor quer nos dizer quando traz essas testemunhas, quando ele traz esses heróis da fé, ele está querendo dizer o seguinte para nós: olha o número de tantos homens que vocês, hebreus, conhecedores do Antigo Testamento, conhecedores da lei, olha quantos homens que, perseverando na fé, conseguiram alcançar aquilo que eles esperavam. É por isso que ele traz essa definição de fé, como vimos no estudo anterior, a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se vê, e ele vai dizer, todos esses heróis da fé que nós citamos aqui, todos eles, por terem vivido genuinamente essa fé, eles conseguiram então alcançar aquilo que lhes fora prometido. Lembrando mais um pouco de algo muito interessante, é que esse autor, antes de citar todos esses heróis da fé, ele está falando daqueles que cometeram apostasia, capítulo de número 10. Ele fala a respeito da apostasia, fala daqueles homens que viviam praticando pecado deliberadamente, só que ele vai falar então, no versículo 39 do capítulo 10, sobre os crentes, aqueles que são fiéis. Olha só o que ele diz no versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Tendo esse versículo então em nossa mente, nós
conseguimos fazer um salto agora para o primeiro versículo do capítulo de número 12. E a gente consegue perceber como é que o autor está construindo o seu argumento. Ele está dizendo o seguinte para a gente: nós somos esses que perseveram, os que não voltam atrás, os que não abandonam, os que não vacilam. Nós somos como aqueles tantos heróis da fé que existiram no passado, como aqueles tantos homens que buscaram, confiaram na palavra de Deus, viveram essa fé trazendo para o presente uma esperança futura, uma promessa futura, e por assim eles terem vivido, eles alcançaram aquilo que almejavam. Agora o autor falando dessas coisas, que nós somos que perseveramos, trazendo essa referência histórica, cultural que os hebreus tinham para reforçar a fé deles, eles falam, agora somos nós. Chegou a nossa vez então de estar vivendo de tal forma. E vale a pena lembrar também sobre essas testemunhas, que não são espectadores, que são pessoas para quem nós podemos olhar, e olhando para eles, nossa fé possa ser aumentada, nós podemos perceber na vida deles o quanto Deus foi fiel e cumpriu com essas promessas. Ele começa a dizer que nós temos algumas coisas que precisamos fazer. E nessa ideia de trazer essas coisas, ele vai começar a trazer uma metáfora aqui, que é a metáfora da corrida. Olha só como continua o versículo 1 do capítulo 12. Lá mais no finalzinho ele vai dizer o seguinte: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Percebe então que ele começa a trazer uma analogia de corrida? E o que quer nos dizer todo esse texto? É como se nós aqui, nesse mundo em que nós estamos vivendo, almejando as coisas do futuro, almejando a vida eterna, estivéssemos correndo uma corrida, correndo uma maratona, correndo passos que Cristo já correu em nossa frente, e cabe a nós agora, tendo toda essa nuvem de testemunha, tendo todas essas pessoas que perseveraram e alcançaram, seguir o exemplo deles. Porque quando olhamos para o exemplo desses homens, nós conseguimos ter a certeza de que conosco também o Senhor será fiel. Eu queria que você olhasse comigo só mais uma coisa bem interessante, que é como essa ideia essa percepção semântica diferente está presente no texto. O que é essa percepção semântica? É aquela ideia de que esses heróis da fé não estão lá no céu, por exemplo, olhando para nós e vendo, olha, fulano errou hoje, olha, fulano hoje foi fiel. Não é essa a ideia. A ideia é que eles servem para nós como testemunhas de Deus, testemunhas de Cristo, testemunhas de que as promessas são verdadeiras. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia para que a gente possa reforçar essa ideia de que eles nos servem como testemunha para que a gente continue a nossa caminhada? Veja comigo um texto que vai nos ajudar a perceber isso, que é lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 2. Eu vou querer que vocês percebam o que está escrito lá no versículo de número 13. Olha só, Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O Senhor Jesus Cristo vai trazer como referência aqui Antipas, que segundo a tradição foi um homem que por ter sido fiel, por não ter negado a Cristo, por não ter feito a adoração àqueles ídolos ali em Pérgamo, ele foi, segundo a tradição, queimado vivo dentro de um touro de bronze. Como era que acontecia? Colocava-se um touro gigante de bronze em cima de brasas, em cima de uma espécie de fogueira, e aqueles homens que não adoravam a César, aqueles homens que não adoravam aqueles ídolos, aqueles homens que permaneciam fiel a Cristo, eram colocados dentro desse touro de bronze, oco,
fechado, preso lá dentro, e ali o touro ia se queimando com aquele fogo e a pessoa era queimada viva. Era um tipo de tortura contra os cristãos daquele tempo. E o que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Antipas, ele foi minha testemunha. Então perceba que, mais uma vez, citando Antipas aqui como uma dessa testemunha, não está falando, olha, Antipas está testemunhando o que vocês estão fazendo. Não, está dizendo, olha, essa minha testemunha correu essa corrida da fé, sofreu perseguições, mas venceu porque foi fiel até a morte. Agora perceba que quando nós voltamos para os heróis da fé, essa ideia de testemunhas fiéis que servem para nós como exemplo está bem alinhado com aquilo que é apresentado lá em Hebreus capítulo 11, versículo 36 e 37. Perceba como nós vemos lá o que é dito nesses versículos. Hebreus 11, 36 e 37. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Veja só o versículo de número 38. Homens do qual o mundo não era digno. Então perceba o que o autor está fazendo aqui. Apresentando esses homens que viveram a sua fé, que não abandonaram a sua fé, não cometeram aquela apostasia por conta das perseguições, e esses homens nos servem como testemunho. Voltando então agora, para que a gente compreenda de fato, com mais clareza, o que o versículo 1 do capítulo 12 quer nos dizer então. Para a gente retomar nosso raciocínio, vai dizer o autor, portanto, também nós, visto que temos a rodear de tão grande nuvem de testemunhas, que são essas pessoas que sofreram todas essas perseguições e venceram, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. O que ele está falando agora? Vocês que estão correndo essa corrida, vocês que estão nessa perseverança, vocês devem se livrar de todos os pesos e pecados que vos assedia. Quais seriam, então, esses pesos e pecados? O autor aqui, nesse momento, não vai falar objetivamente um pecado em si, mas ele vai falar que existem pecados e pesos que nos assediam. Vamos observar um pouco que a carta aos Hebreus, como a carta aos Hebreus lança luz a esse tema. Veja comigo, por exemplo, algumas passagens, rapidamente, não precisa ler para a gente ganhar tempo. É que nos capítulos, por exemplo, de 1 a 2, o autor de Hebreu ele vai falar a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu vou começar a tentar esclarecer para você o que seriam esses pesos que têm pesado e dificultado essa caminhada dos hebreus. Olha, primeiro ele vai falar contra as questões da lei. Ele vai falar que Cristo é maior que os anjos, fazendo referência ali à lei que Moisés recebe, fazendo referência ali a muitos que adoraram anjos. Ele vai dizer que Cristo é maior do que Moisés, capítulo 3. Vai falar que é maior que Josué, maior que Arão, maior que o templo e os sacrifícios, capítulo de número 8, versículo 10. E no capítulo 10 faz uma exortação contra a apostasia. O autor então conclui, na primeira parte da carta, dizendo que nós não somos dos que retrocedem, como diz lá no finalzinho que nós acabamos de ler. E a ideia é trazer para esses homens é o seguinte, olha, toda essa lei que nós estávamos falando aqui, a lei de Moisés, as leis de Arão, o sacerdócio de Arão, tudo isso que nós estamos falando aqui era só sombras. Nós precisamos agora passar a crer pura e simplesmente no sacrifício de Cristo por meio da fé, crendo que nesse último e suficiente sacrifício, nossos pecados já foram perdoados. Tendo essa plena convicção, crendo nisso, guardando isso no nosso coração e pondo em prática, nós podemos nos livrar daquele peso da legalidade da lei, sabendo que nós agora não precisamos para justificação,
fazer novos sacrifícios. Nós não precisamos agora, para justificação, repetir todas aquelas obras. Nós agora temos o Espírito Santo habitando em nós, nos convencendo do pecado, nos fortalecendo para que a gente consiga viver a nossa fé com mais leveza, como nos diz o Senhor Jesus Cristo, que o seu fardo é leve e seu jugo é suave. Então, uma das ideias que nós podemos, dentro desse contexto de Hebreus, é falar: livrem-se desse peso. Livrem-se desse peso do jugo da lei. Abracem a graça de Cristo, vivam com Cristo, busquem sua redenção em Cristo, creia no sacrifício de Cristo, na justificação por meio de Cristo, para que vocês possam continuar a caminhada de vocês. O autor também vai falar diversas vezes a respeito não só desses pesos na sua carta, mas também dos pecados. E olha só, diversos pecados que o autor aos Hebreus vai estar citando em sua carta. Ele cita, por exemplo, a incredulidade, Hebreus 3:12. Ele cita a apostasia, Hebreus 6:6. Ele cita a negligência espiritual, capítulo 2, versículo 1. Ele cita pecados gerais que endurecem o coração, como o próprio engano, Hebreus 3:13. A amargura é mais uma questão que é apresentada por ele como um pecado, Hebreus 12:15. Imoralidade e profanação, que também está ainda nesse capítulo, Hebreus 12:16. Então, o que ele está trazendo? É necessário que todos nós nos livremos de todos os pesos que nós tínhamos e de todos esses pecados, nos fortalecendo em Cristo, para que a gente consiga correr a corrida da fé, para que a gente consiga viver essa corrida da fé. Portanto, Hebreus capítulo 12 vai iniciar agora trazendo nós para essa nova vida em Cristo. Vai falar sobre admoestações do Senhor, advertências do Senhor, disciplinas que o Senhor nos traz para nos fortalecer, para nos manter vivos. Versículo de número 1, então do capítulo 12, nos convida para uma perseverança, para essa carreira que nos foi proposta. Foi proposto a cada um de nós que corramos nessa maratona da fé, vamos dizer assim, olhando para um alvo, olhando para um objetivo. E como vocês acabaram de ver, só esse versículo de Hebreus já tomou bastante nosso tempo. Para que a gente não venha nos prolongar muito aqui, nós vamos no próximo estudo estar analisando um pouco mais do que vai ser dito nos versículos 2 e 3. Espero que você continue nos acompanhando nessa análise desses 3 versículos. Te vejo no próximo estudo.